Fala galera, Inter 1, Cuiabá 2, derrota inacreditável, não poderia acontecer, ainda mais nas vésperas de um grande jogo. Vamos falar sobre o jogo, mas antes vai lá, te inscreve no canal, ativa o sininho, dá o teu like aí e segue nos ajudando nos conteúdos. Galera, eu sempre gosto de fazer o vídeo um pouco depois, não gosto de fazer muito perto do fim do jogo, né, para tentar ler mais o jogo, entender mais o que aconteceu, para não acabar falando demais, né. Então, com a poeira mais baixa, vamos tentar entender o que aconteceu. Primeiro tempo muito parecido com o jogo do Bragantino, né? Então, o Inter, aquilo que a gente gostaria de ver realmente, pressão alta, marcando em cima, né? Sufocando principalmente times que são menores, né? Criando chances, com alguma dificuldade para criar, mas, né, jogando no campo ofensivo, não dando muita chance para o adversário. Mas isso não quer dizer que as coisas estejam, né, caminhando bem. Óbvio que é pouco tempo, né? Óbvio que o Kudê teve aí 10 dias para tentar implementar uma nova ideia totalmente diferente da do Mano, mas a gente não pode deixar de ver os erros, né, de indicar os erros que estão acontecendo. Então, primeiro já na escolha das peças, né, então eu acho que já poderia ter dado tempo dele entender que Depena, né, e o Wanderson estão abaixo, né, tendo em vista que a gente tinha Maurício e Pedro Henrique para jogar. Eu acho que até o Wanderson, né, ok, mas o Depena tendo o Maurício não deveria ter começado o jogo. Acho que já poderia ter começado o jogo com o Maurício. E o Depena, assim, faz um ano muito mal tecnicamente e tem comprometido o meio de campo. Tipo, ele não ajuda na fase ofensiva, na construção, e tampouco não acrescenta na fase defensiva na hora de marcar. Então, assim, ele só cerca, né? Tenta se posicionar, mas é como se fosse um jogador a menos. Esse vai vendo Alan Patrick também pode ser ajustado um pouco melhor, já andou um pouco melhor nesse jogo, até porque o Inter abafou no campo de ataque, então o Alan Patrick saía do lado do Valência, né, para fazer esse jogo de meio campo, e aí falta gente para chegar, é um outro ajuste que o Kudê precisa fazer, né, porque se ele sai, ele tá lá na frente com o Valência, se ele sai para armar o jogo por trás, precisa de ser mais incisiva essa chegada no Valência. O próprio Valência não é um cara de ficar na área, e já vou falar um pouquinho dele também. Então essa fase ofensiva do Inter precisa ser ajustada. Bustos bem, né, no apoio, né, se somando, a gente já sabia que ele tem, o Mano também já utilizava ele mais espetado lá na frente, então com o Kudê ainda chegando mais, pisando na área, né, finalizando. Tá acontecendo bem essa jogada. Pelo lado esquerdo, dificuldade. O Wanderson não apresenta uma boa fase técnica e o René não é um lateral de apoio também, é um outro ajuste que precisa ser feito. Mas no primeiro tempo ali, de certa maneira, as coisas andaram arangue, sendo sempre a peça cerebral do time, né? Que faz essa bola chegar no Alan Patrick, que aproxima para construir alguma coisa. No segundo tempo, sem ele, novamente, como aconteceu no jogo do Bragantino, perdemos o meio campo, né? E aí também começa o dedo errado do Kudê, na minha opinião, né? Colocou o Bruno Henrique, ok, né? Mas a gente sabe que o Bruno Henrique vai passar por um processo ainda físico também, era no futebol da Arábia, veio do futebol da Arábia, que é um futebol totalmente diferente. Mas enfim, o Inter também começa bem o segundo tempo, né, e tentando pressionar. Antes disso, sofre aquele gol de bola parada, que é inadmissível também tomar aquele gol de bola parada. O cara cabeceou, né, longe do gol, né, não que seja uma falha do goleiro, ao meu ver, mas cabeceou muito sozinho, com o Bustos marcando, enfim. Falha defensiva aérea não é um problema agora do Kudê, já vinha sendo com o Mano, e isso precisa ser um ajuste. Mas voltando ao segundo tempo, o Inter volta pro segundo tempo, tentando pressionar, né, e até criou uma ou duas chances, e aí o jogo foi saindo da mão, né, e ele demora a mexer, demora a enxergar, e vem a expulsão do Mercado, que tira o jogo totalmente da mão. Saindo o jogo da mão, na hora que é expulso o Mercado, ele tinha algumas opções, ao meu ver. Primeiro, tu tá com a menos, né, e tu tem dois jogadores que não contribuem nada na fase defensiva, que é o Valência e o Alan Patrick. Poderia baixar o Johnny, né, só baixar o Johnny, deixar o René onde tá e aguentar um pouquinho, ver como que o Cuiabá ia se comportar também, ou fazer o que é de praxe que todo mundo faz, né, botar um zagueiro, né, e tirar um homem de frente. A gente ia chiar se tirasse o Valência, se tirasse o Alan Patrick, se tirasse o Wanderson naquele momento, se não me engano não estava no jogo, mas recompunha a linha defensiva, né, fortalecia o meio campo e mesmo assim continuava abafando o time, continuava querendo atacar, não precisava abdicar de atacar mesmo tendo menos um homem de frente. Mas ele simplesmente abriu o meio campo, tirou o Johnny, botou o Taualara, que ao meu ver, tecnicamente não pode mais nem entrar, com todo respeito ao jogador, botou o Taualara, trouxe o René para dentro da linha defensiva, ficou sem o homem de frente da defesa, porque o Bruno Henrique a gente sabe que tá voltando e não é um cara
pegador, assim, pra ele sozinho. Então o Inter ficou com o Bruno Henrique, Alan Patrick e Maurício no meio com um a menos. E mais o Pedro Henrique com o Valencia um pouco mais adiantado. Então não ia acontecer. Não ia. E depois ainda entrou o Luiz Adriano, né? Então não ia, acho que foi um erro de estratégia, perdemos o meio campo total, é só ver o segundo gol também, a preguiça do Taualara, tá todo mundo fora do lugar, o René tinha saído, machucou, ficou fora do lugar, ficou deitado, e aí vem um contra-ataque do Inter, conseguiu tomar contra-ataque, enfim, são várias coisas aí que foram erradas nesse jogo, e principalmente no segundo tempo. Agora vamos para o River, e aí, cara, assim, expectativa lá embaixo, né, mas vamos torcer e vamos tentar tirar forças aí, esperar que o Kudê tenha aprendido com os erros, e é um outro jogo totalmente diferente, né, vamos lá, a esperança continua.